Luana Castro, fala um pouco como será a volta aos treinos pós-parto em relação a exercícios, peso, cardio. Então, a Luana depende muito do tipo de parto, né? Então, se você teve parto normal, uma coisa, se você teve parto cesárea é outra. Ambos necessitam recuperação. Então, normalmente, né, com mais segurança, a gente volta a treinar depois de uns 40 dias, né? E aí, whisky? Não, ó, destruindo o tapete da sua mãe. Você tá fudido, gato, se essa mãe levanta e vê você fazendo isso. Então, geralmente, uns 40 dias pra você voltar a treinar, para dar tempo de cicatrizar tudo com tranquilidade, né? Sem apavoro, sem atropelo. Se você já treina, a chance é que você volte progressivamente aquilo que é o seu volume, a sua intensidade de treino, né? A gente volta normalmente por segurança. Aí que tá, esse é um grande problema, né? Isso depende da pessoa. Se é uma pessoa que tem a facilidade metabólica, a gente volta primeiro pro volume. Se é uma pessoa que tem facilidade de força, a gente volta primeiro pela intensidade. A gente trabalha aquilo que a pessoa consegue trabalhar. Não existe uma fórmula, faça sempre isso. E nessa hora é que você ter um treinador é fundamental, porque é o cara que vai te apoiar, vai notar aquilo que você consegue fazer, e como ele nota o que você consegue fazer o melhor treino possível. O objetivo não é fazer o que você fazia de cara, é fazer o melhor treino possível. Se você desenvolve o seu melhor treinamento possível, o seu desempenho possível, fazendo intensidade, provavelmente seu treinador vai começar com intensidade. Se você faz o seu melhor treino possível, né, com uma facilidade para volume, provavelmente seu treinador vai começar por volume. Então, isso é basicamente a tônica daquilo que a gente faz, né? Não tem uma regra, né? Agora, existem caminhos que são aparentemente, né, que levam a pontos muito semelhantes. Então, se você está precisando de segurança articular, provavelmente você vai começar com máquina em vez de exercício livre. Se você está precisando desenvolver força, ou se você tem condições, na verdade, de fazer um treinamento mais que combine, né, mais flexibilidade, que combine mais a ativação muscular, aí provavelmente você vai começar com exercícios livres, né? E essas variáveis são importantes para você entender que não é uma coisa amarrada. E mais que isso, e aí, Lana, é difícil pra galera pôr isso na cabeça. O organismo humano é uma coisa que muda, e aí ele se ajusta. E o treinador, ele percebe isso. Então, às vezes, ele muda o que está acontecendo. Você está fazendo exercício livre, ele começa a colocar máquina. Você está fazendo máquina, ele começa a colocar exercício livre. E por isso que a maioria da galera que fala de técnica de treino está falando do que é necessário pela metade. Uma vez que seu corpo se ajustou àquela técnica, ela não vai ser mais tão eficiente quanto no começo. E aí, o treinador, observando isso, ele faz esse ajuste. Então tem essa questão importante, que é você precisar de um treinador quando você está em situações críticas, né? Porque assim, qualquer coisa você faz sozinho. Fato é isso. Você chama seus amigos para treinar, né? Ah, puxa o treino você hoje. Cara, legal pra caramba. Agora, quando a questão é desempenho, aí você vai precisar de um treinador. Ah, mas eu gosto de treinar sozinho. Cara, se treinador não fosse importante, nenhum Mr. Olímpia teria. Se você gosta de fisiculturismo, por exemplo. E todo fisiculturista tem um treinador. Eu não conheço um campeão que treine sozinho, que entra na caverninha dele e fica treinando sozinho. Aliás, bela lembrança, né? Abraço pro meu amigo Fábio Caverna, que era justamente isso, né? Quando ele se preparava ao campeonato, ele entrava na caverna dele e saía de lá pronto. E ninguém via isso. Então, esse é o ponto, né? Essa questão da especificidade faz com que a gente tome atitudes que vão no sentido do bom senso. E o bom senso no treinamento é você ter esse suporte. Por quê? Porque você tem que observar
como modelo a galera que tem o sucesso completo, né? E o sucesso completo vem com um treinador. Para pensar isso. O brasileiro ela tem essa questão, brasileiro americano também, né? Faça você mesmo, né? Desenvolva você, aprenda a fazer seu treino, aprenda a fazer sua dieta. Agora, se você for uma pessoa observadora, você vai ver que as pessoas que têm maiores e melhores resultados, elas têm pessoas para fazer isso para elas. Ah, mas eu conheço um exemplo. Cara, o exemplo de exceção é o exemplo do tolo. É que nem o sujeito que fala assim, ah, mas eu conheço um sujeito que ganhou na loteria e ficou rico. Tá bom, joga na loteria. O que eu posso falar para você? O que eu, humildemente, posso falar para tu, né? Ainda Luana Castro, algo a evitar, ritmo que deve começar, que 35 dias pós-parto, bebê com 22 semanas. Parabéns, parabéns, Luana. Mamãe, Luana, ai que época maravilhosa das nossas vidas, né, de seres humanos. A época com que a mulher acessa o mistério da vida, onde ela dialoga diariamente com o divino. Para pensar. Para pensar. Luana, eu acho que evitar, não me vem nada na cabeça assim que fale sobre evitar, tá? Eu acho que a questão justamente é você ter alguém que dê suporte para você, porque justamente, né? É uma decisão que sozinha é difícil você treinar com qualidade e atingir um desempenho adequado. Vou te dar um exemplo, né? Quando eu não era piloto, eu olhava, assistia automobilismo e tinha aquela sensação, como todo torcedor, né? Você assiste automobilismo e fala, pô, o cara tá devagar, por que ele não passa ele? Por que ele não faz essa ultrapassagem? Passa ele, né? Torcendo. Aí eu virei piloto. Aí eu descobri que existe um universo na frente do cara que tá lá atrás do volante. E que a coisa não é tão fácil assim quando você tá a 260 km por hora. Então, a gente tem uma visão muito limitada quando a gente olha para as coisas que a gente gosta com superficialidade. Você aprender a pilotar, você precisa de um coach. Então, meu primeiro coach, Zezinho Mugiati, e aí começamos esse trabalho ano passado, 2025, e aí em 2026 ele precisou se dedicar a Stock Car, porque batia muito o calendário da Stock Car com a Porsche Cup, e esse ano é o Giuliano Rauti, que cuida de mim e cuida de um piloto da carreira, que é o Matheus Comparato. O que eu percebi é o quanto o detalhe faz diferença. Ou seja, quando você está a 260 por hora, não é simplesmente vir a direção. É uma coisa muito mais complexa que isso. Que também se eu fosse falar aqui para vocês, eu gastava o dia nessa live, esse não é o objetivo, né? O objetivo é eu falar para vocês coisas do dia a dia. E eu acho não, tenho certeza absoluta que você, saindo de uma gravidez, você tá nessa situação, né? Quando você estiver treinando bem, por exemplo, Luana, o que vai acontecer é que o fato de você atingir níveis anaeróbicos importantes ou pré-gravidez vão fazer que você aumente a produção de lactatos. Pode mudar, por exemplo, o paladar do seu leite. E pode ser que, para você amamentar o seu bebê, ele não goste tanto desse leite de peito logo depois que você treine, porque ele está impregnado com lactato. Então, até isso acaba acontecendo, né? E aí a gente costuma recomendar, tira o leite antes de você treinar, guarda, para quando você chegar do treino, quando você for amamentar, em vez de você dar o peito com aquele leite cheio de lactato, você dá o peito com um leite menos impregnado com essa substância que a gente produz quando a gente treina. Então, tem bastante detalhe aí. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?